Boa noite a todos, meus irmãos. Estamos aqui, Hoje, o último dia do mês de junho, pela casa Fraternidade Espírita Jesus Amigo. O meu nome é Kênia, tá? Agradeço o convite, a oportunidade do trabalho. Antes de fazer a prece final, a prece inicial, eu vou passar uns recados da casa, tá? Boa noite, Sandra, que prazer te rever. Felipe, vamos lá os recados da casa. Os horários das lives da casa Jesus Amigo, sempre às 9 horas da manhã, com uma lição do livro Fonte Viva, tá? E às 20 horas, nós temos o estudo, que vai acontecer agora, do Evangelho segundo o Espiritismo. De segunda a segunda, a casa proporcionando a nós aí momentos de reflexão quanto ao Evangelho do Cristo. O atendimento fraterno da casa é destinado a qualquer pessoa que se encontre em aflição de qualquer natureza, independente de religião, credo ou idade. Tem uma equipe preparada para poder nos atender. E às quintas, às 19h30, online, tem o estudo sistematizado da doutrina espírita. Os interessados é só enviar contato via inbox com o nome para poder se cadastrar no curso. E qualquer dúvida, a casa está à disposição. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos para fazermos a nossa prece inicial e iniciarmos o nosso estudo da noite. Pai de amor e luz e bondade, que as tuas bênçãos estejam em nossos lares, que a tua paz nos fortaleça, que a espiritualidade cumpra aquilo que foi planejado nessa noite. Através desse estudo, relembrando o seu Evangelho, para nos ajudar a caminhar com mais serenidade, com mais força e a certeza do nosso caminho rumo à evolução. Que assim seja. Vamos lá então. Hoje nós iniciaremos o capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos. E hoje vai ser o item 1 e 2, que é o caracteres da perfeição. E lá no Evangelho ele começa com um versículo de Mateus, o capítulo de Mateus, capítulo 5, versículo 44 e o 46 a o 48. O capítulo 5 de Mateus, ele é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é onde nós encontramos, a moral do Cristo, todo o resumo da moral cristã está no Sermão do Monte, durante todo o tempo que o Cristo esteve conosco. E Kardec, ele começa o capítulo com esse capítulo de Mateus. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, Kardec, nesse capítulo, Sede Perfeitos, ele pega Mateus para nos remeter lá no Sermão do Monte, que fala sobre a nossa perfeição. E no final desse versículo, ele fala: sede perfeito vós outros,
Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Na nossa linha de raciocínio, hoje, eu consultei o Carlos Juliano Torres Pastorino. Quem é Carlos Juliano Torres Pastorino? Que nós dirigimos a ele como Pastorino. Foi um homem que aos 14 anos de idade, ele já tinha vocação para a vida eclesiástica. Né? Então, ele já era aquele espírito voltado, né, para o estudo do Evangelho. Em 1929, ele foi para a Ordem Menor de Tonsura e foi o cardeal Basílio Pompili que o intitulou, que o colocou lá. Mas em 1937, quando ele aguardava a sua promoção para diácono, ele abandonou a igreja. Por que Pastorino abandonou a igreja? O Papa Pio XII, ele convidou Gandhi para participar de uma reunião, né, com os papas, os bispos e padres. Só que quando ele chegou para essa reunião, o Papa, ele pediu para Gandhi trocar de roupa, porque para eles, ali no Vaticano, seria um desagrado, né, para eles receberem Gandhi com as roupas que ele foi até lá. E naquela época era comum eles vestirem terno, vestir o quê? A tal da casaca, que todos os chefes de estado estariam ali vestidos daquele jeito. E Pastorino não aceitou aquilo. Ele logo raciocinou: se Gandhi, que está aqui, né, no mesmo século que nós, não pode ser recebido pela vestimenta dele, então se fosse Jesus vindo até eles com aquela simplicidade, como eles o tratariam? E ele ficou indignado com aquilo. E ele saiu da vida eclesiástica. Em 1950, ele leu o Livro dos Espíritos em 3 dias. E quando ele acabou de ler o Livro dos Espíritos, ele se declarou espírita. Por que eu estou falando sobre Pastorino? Porque muitas vezes, muitos de nós não conhecemos Pastorino. E aqui nesse capítulo, Sede perfeitos, caracteres da perfeição, somos espíritos simples e ignorantes, criados simples e ignorantes, todos da mesma, né, essência, partindo do mesmo ponto. E nos meus estudos, quando eu vejo, pegando aqui Pastorino, e quando lá no livro de Pastorino, Sabedoria do Evangelho, no volume 2, com o título Amar ao Próximo, onde ele trabalha esse capítulo de Mateus e de Lucas, que é o Sermão do Monte, para poder falar do amor da perfeição, eu achei muito interessante Pastorino nos relembrar lá no Antigo Testamento, aonde nós temos aquela visão, né, de Antigo Testamento praticar totalmente a lei de Italião, só que desde o Antigo Testamento nós já tínhamos o convite para a prática do amor ao próximo. O convite para sermos irmãos um dos outros. E ele traz uns versículos que eu trouxe para a gente aqui relembrar essa noite. O primeiro é no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 12. Versículo 18, desculpa. Olha o que fala: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo,
mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso no livro de Levítico. Nós já aprendemos lá no Antigo Testamento isto. E aqui no Caracteres da Perfeição, nós estamos relembrando o Antigo Testamento. Continuando em Levítico, capítulo 19, versículo 34, nos traz que, como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Livro do Antigo Testamento, já pedindo, nos ensinando a amar ao próximo, a tratar o estrangeiro como nós mesmos. E Pastorino continua. Em Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 19, nos fala que será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor da terra, na terra que o Senhor teu Deus te dar por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Amaleque era o quê? Era uma tribo que viam os israelitas como inimigos. E os israelitas também viam eles como inimigo. Então, o próprio Senhor, ele já falava que será apagado da nossa memória o Amaleque, o nosso inimigo, de debaixo do céu. E não era para a gente esquecer isso. Então, futuramente, nós não teremos inimigos, nós não seremos inimigos. Em Êxodo, capítulo 17, versículo 14, então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Então, um livro anterior a Deuteronômio, que é o Êxodo, aonde conta, né, a trajetória do povo israelita, conta sobre Moisés, sobre os 10 mandamentos, já vinha esse pedido de amor ao próximo, esse ensinamento de amor ao próximo, né? Esse amor aos inimigos, né? Nós não somos inimigos. Então isso já é desde o Antigo Testamento. O Cristo, ele fez com que nós fortalecêssemos esses ensinamentos que já estão na nossa consciência. E em Provérbios, no capítulo 20, do versículo 22 a 24, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Né? Em Provérbios, eles já nos ensinaram, né, que vingar não está à nossa capacidade. Nós não precisamos de vingança. Pesos diferentes e balanças são abomináveis ao Senhor. Então nós temos de tratar todos como por igual, né? Por igual.
Eu não posso valorizar uma pessoa a mais do que a outra, porque nós todos somos da mesma essência. O outro provérbio que eu trouxe é o capítulo 26, 21 a 22. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do intrigante são como doces bocados, elas descem ao mais íntimo do ventre. Por que que eu trouxe Pastorino e o Antigo Testamento? Kardec inicia aqui que os caracteres da perfeição: amai os vossos inimigos. Esse aprendizado, ele já está na nossa consciência, no nosso íntimo, desde a nossa criação. Nós temos de que aprender a externar isso. E desde o Antigo Testamento, os profetas, eles já vieram, já estão nos lembrando isso. E hoje nós estamos o quê? No século 21. Hoje nós temos a doutrina espírita para poder nos ajudar a ter um maior entendimento da lei divina que ainda, devido aos nossos vícios, nos cegam. Nós não conseguimos ter um entendimento maior dessa lei. Quando fala sobre a nossa perfeição, nós temos de ser perfeito. Lá no final do versículo ele fala: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus não quis dizer que nós seremos iguais a Deus, o nosso Criador, porque ninguém vai ser igual a Ele. Ele é único. Ele tem, as suas características, ele tem tudo que nós não temos e nós não iremos ser igual a ele. E no Evangelho, quando ele destrincha esse capítulo de Mateus, Kardec deixa claro que essa perfeição, ela é uma perfeição relativa. Para nós termos um ponto, para nós termos um início de como partir de uma perfeição. O próprio Cristo veio até nós e nos exemplificou. É bobagem, é ignorância, é orgulho pensarmos ou tentarmos nos igualar a Deus. E o ponto de partida dessa perfeição relativa, Jesus nos fala, e Kardec nos ajuda com o entendimento nesse capítulo, que essa perfeição relativa consiste em amar os inimigos, em fazer o bem a quem nos odeia e orarmos para quem nos persegue. E toda esse amparato que ele nos dá, a essência da perfeição é a caridade. E a caridade, como nos estudos anteriores, para quem já acompanhou, ela é simplesmente uma virtude que está ao alcance de todos, desde a criança até o adulto. Então, ela não se limita a ninguém. Ela não se limita à idade, não se limita à raça, não se limita ao sexo, não se limita à religião, não se limita à cultura. Ela é alcançada, ela alcança a todos. E nós temos de ter o livre-arbítrio de praticá-la. E no Evangelho, Kardec fala que são 2 vícios que negam essa
virtude. A Sandra está falando isso aqui para nós. E mesmo assim ainda erramos tanto. Para mostrar o ponto de seguida, ter o Cristo com perfeição e seguir. Isso mesmo, Sandra. Os nossos erros, ele está aqui como Kardec nos diz, que nos nossos vícios, todos os nossos vícios que nos faz negar o Cristo, que nos tira dessa rota do Cristo, dessa rota de amor, desse caminho da caridade, está do egoísmo e do orgulho, que nega toda e qualquer virtude que nós tenhamos, né? Ele destrói, ele enfraquece os elementos da caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento, né? Ele é a negação da caridade. E o remédio para esse egoísmo e o orgulho é a caridade e a humildade. E a essência dessa perfeição relativa que nós iremos alcançar é a caridade, que está ao alcance de todos. Agora, o que é perfeição? Consultando no dicionário, perfeição é excelência, de teor elevado, supremo, sem defeitos, sem falhas, o mais elevado grau de exatidão. E qual o exemplo de perfeição próximo a nós? Porque nós estamos no mundo material, nós estamos no mundo de provas e expiações. O maior exemplo de perfeição que nós tivemos perto de nós, aquilo que é palpável, que nós ainda precisamos disso, foi Jesus, com a sua perfeição. A sua perfeição simples e humilde, que nós chegaremos, que é essa perfeição relativa que Kardec nos fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Ele é o nosso modelo de perfeição para chegarmos a adquirirmos a perfeição. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, né? No capítulo 11, no item 11, Kardec trabalha o egoísmo, que nós falamos aqui agora, que todos os nossos vícios têm o princípio nele, no egoísmo e no orgulho. O que ele nos fala? Que o egoísmo é a chaga da humanidade, é um monstro devorador. Ele é filho do orgulho. E ele dá um exemplo simples, um exemplo muito claro do que é o egoísmo. E ele usa o nosso modelo de perfeição moral, que é o Cristo. Ele fala o seguinte: Jesus vos deu o exemplo da caridade. E Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Pois, quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E diz aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E entrando, deixa que o conduzam ao suplício. Ele nos dá esse exemplo de egoísmo. Aqui, se nós formos analisar no nosso dia a dia, nós diríamos, com a nossa pequenez, com o nosso egoísmo, que Pilatos, ele não fez nada. Ele simplesmente absteve de julgar o Cristo e deixou que os outros fizessem isso.
né? Olhando desse jeito, ele está errado? Não, ele está certo. Diante da nossa ignorância, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa falta de caridade. Que o egoísmo e o orgulho, ele abafa essa virtude que é a âncora para a nossa salvação. Essa virtude que nos torna irmãos. E muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, nós lavamos as mãos. Nós não fazemos o mal, mas nós praticamos a maior maldade que existe, que é não fazer o bem. Porque quando você deixa de praticar o bem, é o mesmo que fazer o mal. E às vezes esse mal é maior ainda, porque você se cala. Você não olha o seu irmão que precisa de um olhar de frente, não ajuda o seu irmão que naquele momento está precisando de ajuda. E aqui no Caracteres da Perfeição, quando Kardec nos fala, os espíritos nos falam, que a essência para essa perfeição relativa é a caridade, é uma coisa simples de se fazer. É uma coisa simples para seguirmos o caminho. Porque a caridade, ela está ao nosso alcance. Totalmente ao nosso alcance. Você não precisa, para você fazer caridade, você não precisa de ter dinheiro. Você não precisa de ter uma agenda para anotar lá o seu dia que você vai praticar a caridade. A caridade, ela é feita com um pensamento, ela é feita com uma oração, ela é feita com um sorriso, ela é feita com um bom dia. Nós somos espíritos eternos. Aqui nesse mundo de provas e expiações, nós estamos somente de passagem. E é uma passagem que vai fazer diferença no nosso retorno ao Pai. Por quê? Espíritos eternos que somos, criados simples e ignorantes, nós estamos aprendendo. Nós precisamos desse aprendizado. Emmanuel mesmo nos fala que são duas asas que nos levarão à perfeição, né? O amor e a sabedoria. A sabedoria desse mundo, o amor, a moral que está no nosso espírito, que está programado para que aprendemos. Porque para evoluirmos, nós iremos o quê? Reencarnar. Não importa quantas reencarnações teremos, mas nós precisamos passar por reencarnações até chegar o momento de não precisarmos mais de reencarnar em mundos aonde precisamos do material para evoluirmos. E a cada nova existência, cada reencarnação, nós iremos alcançar virtudes. Você não é criado, aí você encarna, a sua primeira vida em um mundo é uma encarnação. E isso não quer dizer que ali na sua primeira encarnação você vai ser um espírito perfeito. O Cristo, ele reencarnou várias vezes, passou por processos reencarnatórios até ser perfeito. E nós iremos alcançar essa perfeição relativa como ele alcançou. Não passou por processo de reencarnações aqui na Terra, como nós estamos passando.
para quem quiser saber mais disso, livro A Caminho da Luz, né? Ele é excelente para você tirar suas dúvidas a respeito disso. Mas em outros mundos, o próprio Cristo nos diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Não é somente o planeta Terra, que é planeta de provas e expiações, que é o mundo material, que os espíritos vêm e passam por processo de reencarnações, não. Existem outros planetas, onde nós temos oportunidade disso, né? Até chegarmos a essa perfeição relativa, até sermos Cristos, como Cristo, como Jesus é. Então, a cada nova existência, nós subimos um degrau nessa caminhada rumo à evolução. E, de acordo com esse degrau que nós iremos subir, nós temos o quê? O nosso esforço próprio, o nosso trabalho para o nosso melhoramento. Nós iremos, né, sair do animal para o hominal. Sairemos do vício, né, do instinto, para chegarmos ao sentimento puro, né, a nossa inteligência. Nós vamos depurar a nossa inteligência. E na medida que nós vamos reencarnando, nós teremos virtudes alcançadas. Cada reencarnação é um processo. Cada reencarnação é um aprendizado. Assim, com relação à virtude, também será com relação aos vícios. Cada reencarnação nós teremos experiências para o quê? Termos a oportunidade de aprender a lidar com aquele vício que temos até extinguirmos ele por completo do nosso espírito, da nossa caminhada. Isto é o nosso aprendizado rumo a essa perfeição relativa que Kardec nos coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E isso depende de quê? Do nosso esforço. Quando Kardec fala sobre a caridade, que é a essência dessa perfeição relativa, e ele escolhe aqui Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, e ele fala que se nós amarmos somente os nossos familiares, se nós amarmos somente os amigos, quem nós conhecemos, nós não estaremos fazendo nada. Porque os publicanos fazem isso, os pagãos fazem isso. Então, nós iremos estar fazendo aquilo que a maioria já faz. E nós temos de fazer aquilo que o nosso Pai Celestial faz. Nós temos de fazer aquilo que o nosso modelo de perfeição, que é Jesus, veio até nós e fez. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Uma perfeição relativa, uma perfeição aonde nós temos Jesus para poder servir de exemplo para nós. E o Cristo, ele pediu para amarmos uns aos outros. Ele pediu para sermos irmãos. Esquecer dentro de nós esses vícios que ainda nos coloca em instinto de sobrevivência, instinto de grandeza, né? De querer ser
melhor do que o outro. Esse é o caminho da nossa perfeição. É vivenciar o Evangelho. E ele exemplifica a caridade, mais uma vez eu digo, que está ao alcance de todos. E nós temos que o quê? Nos colocar, praticar essa perfeição que o Cristo nos exemplificou. O Cristo ele foi perfeito. Toda a sua trajetória, toda a sua caminhada, ela não teve nada em desacordo com que Deus, com o nosso Pai, planejou, né? Ele não murmurou, ele não reclamou, ele sabia de cada passo, ele esteve entre nós, ele falou a nossa língua, ele nos deu a perfeição, nos deu exemplos de perfeição. Quando escolheu os 12 para estar ao lado dele, para poder o ajudar na sua caminhada, nos mostrando que sozinhos nós não vamos muito longe. Não dependemos de ninguém para evoluirmos, mas precisamos estar lado a lado com os nossos irmãos. Essa perfeição do Cristo, ela é ao nosso alcance. Ela está dentro de nós. Ser espírita é seguir o Cristo, é vivenciar o seu Evangelho. Quando Cristo nos falou em parábolas, quando o Cristo atendeu os nossos irmãos que se aproximou dele, ele praticou a caridade, ele praticou o amor. Nos mostramos que nós podemos também ser assim. Quando ele contou a parábola do grão de mostarda, falando que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que depois que cresce, ele abriga a todos. Nós somos pequenos, nós precisamos permitir esse crescimento divino dentro de nós, para entender esse reino que existe dentro de nós e que é ao alcance de todos. Quando Cristo conta a parábola da candeia, ele fala dos nossos conhecimentos, ele mostra que ele não colocou a candeia debaixo do alqueire, ele não escreveu livros, mas ele exemplificou. Ele se aproximou do doente, ele estendeu a mão, ele se aproximou do doente e disse palavras que os elevava. Não coloque a candeia debaixo do alqueire. Não esconda os seus conhecimentos. Os nossos conhecimentos são pontos de luz nesse mundo. E quando Cristo fala da candeia, nós falamos candeia, conhecimentos, não é o conhecimento intelectual. É esse conhecimento divino que existe dentro de nós. É abraçarmos a oportunidade de sermos irmãos, é abraçarmos a oportunidade da prática da caridade. Porque todos os dias nós recebemos a oportunidade da prática da caridade. Nós, infelizmente, nos afastamos dessas oportunidades. Quando Cristo nos fala da dracma perdida, da ovelha, do filho pródigo, e ele fala que nessas 3 parábolas, né,
A mulher tem alegria em encontrar a sua dracma. O pastor, ele tem 100 ovelhas, mas ele vai atrás de uma que se perdeu do rebanho e se felicita com o encontro daquela ovelha. O filho pródigo, o pai faz festa para aquele filho que se afastou e retornou ao lar. O que significa isso? É o Cristo exemplificando a perfeição do nosso Pai Celestial através de parábolas, através de uma linguagem que naquela época afetaria a nós e hoje, em 2020, afeta também a nós com conhecimento mais amplo devido ao nosso patamar de inteligência que nós temos hoje, mas que ainda negamos. Então, essa perfeição do Cristo de contar através de parábolas a perfeição que nós iremos alcançar, ela nos mostra que o Pai Celestial é amor, que o Pai Celestial espera por nós quando nós nos perdemos, espera por nós quando nós resolvemos ir embora, e o nosso retorno a Ele, de quando nós vamos adquirir a nossa perfeição, é festa, é alegria, e nós esquecemos disso. O Cristo nos fala da nossa sede, da nossa fome, que nós não conseguimos saciar. Quando os apóstolos o chamam para comer, e ele fala que a sua comida é fazer a vontade do Pai, ele fala do seu alimento espiritual, que ele já estava saciado. E na fonte e no poço de Jacó, quando ele encontra com a mulher samaritana, e ele oferece ela a água viva, aquela água que aquela mulher não sentirá mais sede, ele fala que ele é a fonte para os nossos problemas. Essa perfeição nós ainda não conseguimos entender, nós não conseguimos alcançar. E é através dos nossos esforços que nós iremos entender, que nós iremos alcançar de acordo com as nossas reencarnações e de acordo com o nosso esforço. Tanto o esforço individual quanto o esforço coletivo em praticar a caridade, em amar ao próximo. Quando Jesus anda sobre as águas e Pedro vai até ele, e Pedro consegue andar sobre as águas, indo ao encontro do Cristo, nós sentimos ali a perfeição do Cristo em vencer as tempestades, que é somente com ele que nós iremos vencer. E o Cristo, quando ele se coloca, quando ele nos fala em parábolas, quando os evangelistas nos narra e nós pegamos o evangelho para podermos estudar e vivenciar, e nós vemos ele como mestre, como advogado, nós vemos ele como nosso irmão, nós vemos ele como o nosso ídolo, nós sentimos a possibilidade de sermos iguais a ele. E ele, meus irmãos, ele é claro em todos os seus passos.
Ele nos fará vencer as nossas tempestades. Mas depende do nosso esforço esse acontecimento. Porque sozinhos, sem nos esforçar, sem essa essência da perfeição que é a caridade, sem a prática, a vivência do Evangelho, nós não iremos conseguir. É somente através do esforço, somente através do trabalho, assim como Cristo já passou por reencarnações, é que nós seremos perfeitos. Nós seremos como o vosso Pai que está nos céus. Sem esse caminho, sem essa trajetória, nós não conseguiremos. Então, nós temos de ter a consciência que somos espíritos eternos, somos falíveis, estamos no mundo de provas e expiações, mas a nossa verdadeira casa é a casa espiritual. O próprio Cristo veio até nós, exemplificou, nos deu a possibilidade de alcançarmos a nossa trajetória através da prática do amor, através da prática da caridade. E nós já estamos em idade espiritual suficiente para realmente abraçarmos essa causa, para realmente entrarmos no campo de trabalho, no campo divino. Eu trouxe aqui para poder finalizar o livro Pão Nosso, pelo Espírito Meimei, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tá? O livro Pai Nosso, ele destrincha a prece dominical, destrincha o Pai Nosso. E eu trouxe uma lição lá da 4ª parte, aonde Meimei nos ajuda a entender a frase da oração Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a lição se chama O Serviço da Perfeição. Um velho olheiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes dificuldades. Os parentes, aos quais eles mais servira, moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública. Mas quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a recolher-se à cama por longo tempo. Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu-o até o antigo forno em que trabalhava e, mostrando-lhe alguns formosos vasos de sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? O olheiro, orgulhoso de sua obra, informou: usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. E sem fogo, você realizaria a sua tarefa? Indagou ainda o emissário. Nunca.
respondeu o velho, certo do que afirmava. Assim também esclareceu o anjo bondoso. O sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Essa lição, quando eu a relembrei, a serviço da perfeição, nós queremos ser perfeitos, nós às vezes até nos perguntamos por que Deus nos criou simples e ignorantes? Por que não nos criou já perfeitos? A resposta está aqui. Deus é perfeito. Nós temos que alcançar a perfeição relativa. Perfeição que temos como exemplo a perfeição do Cristo, a perfeição de Jesus. Essa lição ela é clara. E ainda quem dá a resposta é o próprio protagonista da história, que é o olheiro. Ele é indagado: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? Para quem faz trabalhos manuais, não existe coisa mais grandiosa do que aquele que está comprando o seu trabalho te elogiar. E ele mesmo foi claro, usando o fogo com muito cuidado e muito carinho, no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. A caridade, a essência para sermos perfeitos, aquilo que nos levará à perfeição. Ela é esse fogo. Nós temos de praticar a caridade para o quê? Diminuir esse fogo, diminuir essas imperfeições que existem dentro de nós, para alcançar a perfeição nas nossas reencarnações. O fogo que é usado para moldar o vaso, e esse vaso teve que ir 2 ou 3 vezes ao fogo novamente até atingir essa perfeição, são as nossas reencarnações. Enquanto nós não atingirmos a perfeição relativa, nós não paramos de reencarnar. E aqui hoje, nessa noite, a casa nos proporcionando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, com os caracteres da perfeição. Kardec, Jesus, ele é claro quando ele nos fala a caridade. Então, meus irmãos, com o nosso estudo da noite, com essa história, porque o livro Pai Nosso, ele são histórias que o Espírito Meimei conta aos jovens, às crianças, para elas entenderem
a essência do Pai Nosso, da oração Pai Nosso, a oração que Cristo nos ensinou, né? Aqui, o serviço da perfeição, nós precisamos de passar por tudo que estamos passando. Nós precisamos da dor, nós precisamos de momentos de alegria para aprendermos a valorizar a noite e o dia, para aprendermos a olhar os nossos irmãos como irmãos verdadeiros, a extinguirmos inimigos, a nos tornarmos perfeitos. O anjo, ele fala: o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. As nossas almas, nós seremos perfeitos para o Pai. E nós estamos em busca disso. Sofrimento e luta. E Kardec, ele nos dá o remédio para amenizar esse sofrimento e essa luta, que é a caridade, que é a âncora da salvação, que é o remédio para o egoísmo, que é a nossa maior virtude. É a virtude que está ao alcance de todos. Nós não podemos mais negá-la. Eu convido a todos a praticar a caridade. Com um sorriso, com um abraço, com uma oração. Eu agradeço à casa pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do estudo, do aprendizado, né? E que eu possa colocá-la em prática. Eu vou fazer a prece final. Pedir a todos para fechar os olhos, elevar o pensamento ao mais alto, lembrarmos dos exemplos que tivemos do nosso Cristo, do nosso Jesus, lembrarmos de abraçarmos a oportunidade de sermos caridade, de praticarmos a caridade. Essa caridade que ameniza as nossas dores, ameniza os nossos sofrimentos e nos coloca frente a frente com o Pai, frente a frente com a nossa essência divina. Que possamos receber as bênçãos de Deus, que possamos cultivar a paz e a alegria dentro de nós e dentro dos nossos lares. Que assim seja. Eu agradeço a todos por terem ouvido, agradeço a todos que irão ouvir ainda. Muita paz, muita luz a todos e boa noite.